Então, vamos partir do nosso exemplo inicial, que são as 5 gramas de sal em 200 ml de água, e vamos calcular essas concentrações de diferentes formas. Essa concentração de diferentes formas. Então, a primeira vai ser o grama por litro. Então, o que a gente quer saber? Quantas gramas tem em 1 litro ou 1000 ml? Quantos gramas de sal tenho em 1 litro ou 1000 ml? Que são equivalentes. Então, a gente pode usar uma simples regra de 3 direta. A gente tinha 5 gramas em 200 ml e eu quero saber quanto eu tenho em 1000 ml. Então, eu tenho x gramas, porque eu não sei. Multiplico o cruzado, x vezes 200, 5 vezes 1000, aqui e aqui. Multiplico aqui, dá 5.000 e divido pelo valor que tem do outro lado, 200. E aí eu vou obter 25 gramas. Ou seja, a cada 1 litro ou a cada 1000 ml, eu tenho 25 gramas de soluto, que é o sal. Então, a concentração aqui vai ser 25 gramas por litro. A forma geral de se expressar a concentração é sempre em massa por uma quantidade de volume. Então, mesmo que aqui a gente não tivesse transformado nessas formas características aqui que a gente vê na química, se eu tivesse escrevido 5 gramas barra 200 ml, eu já teria uma forma de concentração. Ela só não é usual e comum de ser vista. Então, se a gente fosse transformar agora para mol, a gente precisa saber quantos mol de solvente tem em 1 litro ou 1000 ml. Então, o que é o sal? O sal é o NaCl, o cloreto de sódio. Então, a gente vai lá na tabela periódica, consulta a massa do sódio e do cloro e verifica que a massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de NaCl pesa 58,5 gramas. Então, a gente precisa descobrir, primeiro de tudo, o quanto de mol que são 5 gramas. Então, se 1 mol são 58 gramas, 5 gramas são quantos mols? Então, é isso que a gente tem aqui na primeira regra de 3. 1 mol de NaCl, 1 mol de sal, são 58,5 gramas. Aí, x mol, que é o que eu quero descobrir, são 5 gramas. Então, 5 vezes 1, 58,5 vezes x, multiplicamos cruzado aqui. A gente tem 5 dividido por 58,5. Ou seja, a gente tem 0,085 mol de NaCl em 200 ml. Por quê? A gente só calculou a quantidade de mol. A gente ainda não calculou o volume, não relacionou com o volume, que são 1000 ml, que é o que a gente deseja encontrar. Aí, na segunda regra de 3, a gente já sabe que a gente tem 0,085 mol em 200 ml. Agora, eu quero saber quanto que eu tenho em 1000 ml, né? Para a gente ter o resultado aqui em mol por litro. Então, 1000 vezes 0,085 e 200 vezes x. 85 dividido por 200, eu tenho 0,425 mol de NaCl. Ou seja, qual que vai ser a concentração em mol por litro dessa solução? 0,425 mol por litro. O que a gente tem que pensar é que essa representação e essa representam quantidades equivalentes, só expressas de forma diferente. Bom, gente, o título, muitas vezes, ele pode ser um pouco confuso, porque ele vai ser expresso em porcentagem. Mas, basicamente, o que ele quer é a porcentagem de soluto que eu vou ter em uma quantidade, que vai ter que ser em relação a 100, né? De volume de solvente. Então, já que é porcento, então eu vou tratar sempre de 100 ml, 100 litros, alguma coisa assim. E a gente vai descobrir quantos por cento desse solvente eu vou ter na forma também de soluto. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 aqui para tentar expressar isso aqui.
eu tinha 5 gramas em 200 ml. E agora eu quero saber a quantidade em porcentagem, ou seja, a cada 100 ml. Eu vou ter x gramas. Então, 200 vezes x, 5 vezes 100. Então, 5 vezes 100 é 500, dividido por 200, eu vou ter 2,5 gramas. Ou seja, o título em volume dessa solução é 2,5%. E o que é que isso vai significar? Que eu tenho 2,5% de massa de soluto quando comparado ao volume de solvente, que era 100 ml. Então, o porcento é que ele revela que eu estou falando de 2,5 em relação a uma quantidade de 100 ml. Se vocês fizessem essa mesma tentativa aqui para, por exemplo, 100 litros, aí no caso a gente tem que, aqui na regra de 3, teria que transformar aqui também para 100 mil ml, né? Se vocês quisessem fazer esse cálculo para 100 litros. Vocês veriam que a gente ia obter 2.500 gramas. E aí, 2.500 gramas também vão equivaler a 2,5% de 100 mil ml, que seriam 100 litros. Então, vai mudar, tipo, aqui a quantidade em gramas, no entanto, a porcentagem em relação à quantidade de solvente, de volume de solvente, ela continua sendo 2,5. Já o título em massa, a gente vai precisar descobrir a massa do solvente também. Por quê? Se antes a gente estava comparando com o volume de solvente, a porcentagem que a gente tinha de soluto, agora a gente está comparando com uma massa de soluto, a quantidade em massa também que a gente tem de solvente. Então, a porcentagem de soluto numa quantidade de massa de solvente. Então, a gente vai primeiro utilizar a densidade do solvente para descobrir a massa que a gente tem ali. Então, a densidade da água é 0,997 gramas por ml. Então, usando a fórmula de densidade, que densidade é igual a massa sobre volume, a gente vê que densidade é igual a massa que a gente quer descobrir sobre o volume, que são 200 ml de água. Então, a gente multiplica 200 vezes 0,997 e obtém a massa de água. Então, a gente já tem uma quantidade de água que a gente tinha 5 gramas de NaCl, de sal, né? Só que a gente quer saber por 100, por causa da porcentagem. Então, a gente vai descobrir quanto que eu teria em 100 gramas de sódio, se em 100 gramas de água, se em 199,4 eu tinha 5. Então, mais uma vez, a gente multiplica cruzado. 5 vezes 100 é igual a 199,4 vezes x. E a gente vai dividir 5 vezes 100 por 199,4. E vai obter um valor muito próximo do que a gente tinha aqui, que vai ser 2,507% de soluto, né, de sal a cada, no caso, 100 gramas do nosso solvente. Bom, gente, eu trouxe aqui uma questão do Enem 2014 para tratar sobre o ppm, porque muitas vezes o Enem ele não tem o costume de pedir para você transformar uma quantidade de concentração em mol por litro, por exemplo, para ppm, porque talvez seria muito trabalhoso do ponto de vista das continhas que teria que fazer. Então, a gente vai resolver essa questão aqui para vocês verem mais ou menos os exemplos que eles trazem. Então, ele traz aqui no texto que o diesel ele é uma mistura de hidrocarbonetos, só que, no entanto, ele tem enxofre. E o enxofre é muito ruim para o meio ambiente, porque ele pode causar chuva ácida. E por volta dos anos 1980, não havia nenhuma regulamentação para utilizar óleo diesel assim, numa concentração específica. Então, ele era comercializado com 13 mil ppm de enxofre. O que isso significa? Que a cada 1 milhão de partes de diesel, eu tinha 13 mil partes de enxofre, o que é bastante.
Em 2009, ele passou a ter 1.800 ppm de enxofre. E depois ele foi inserido no mercado com 500 ppm. Ou seja, aqui ele tinha 1.800 partes de enxofre por 1 milhão de partes de diesel. E aqui ele tinha 500 partes de enxofre por 1 milhão de partes de diesel. Então, o que estava acontecendo? Está diminuindo a concentração de diesel presente de enxofre presente no diesel. Então, a gente continua com 1 milhão de partes de diesel, só que está diminuindo a concentração de enxofre. Ó. Passou de 13.000 para 500. E depois, aqui em 2012, foi difundido o S50, que vai ser o diesel com 50 partes por milhão. Ou seja, eu só vou ter 50 partes de enxofre a cada 1 milhão de partes de diesel. E aí, o que a questão ela pergunta? A substituição do diesel utilizado nos anos 1980, ou seja, aquele com 13.000 partes por milhão de enxofre, para aquele de 2012, que foi o com 50 partes por milhão de enxofre, permitiu uma redução percentual de emissão de enxofre, de trióxido de enxofre, de quantos por cento, né? Então, como que a gente pode resolver essa questão? A gente pode pensar, então, se em 1980 eram liberadas 13.000 partes por milhão, e em 2012 eram liberadas 50, a gente pode fazer uma regra de 3 para ver quanto que isso representa em relação a isso, ou seja, quanto 50% representa em relação a 13.000. Então, 13.000 vai ser 100%, porque foi o máximo que foi liberado. E 50 ppm vai representar quantos por cento, então, de 13.000? E aí a gente vai ver que 50 vezes 100 dá 5.000, 13.000 vezes x, 5.000 dividido por 13.000 é igual a x, x é igual a 0,38%. Então, significa que antes, se ele emitia 100%, que era 13.000, hoje ele emite 0,38% do que era emitido lá no início. Então, quanto que isso representa de diminuição? 100 menos 0,38%, que dá 99,6%, que é o equivalente à letra D. Bom, gente, então se a gente estava falando da concentração das soluções, a gente também precisa pensar se a gente já tivesse uma solução de 5 gramas de sal em 200 ml, no entanto, ela não fosse apropriada para o nosso fim desejado. A gente gostaria que tivesse mais água. A gente achasse que essa concentração está muito alta. Então, o que a gente deveria fazer? E aí, a concentração da solução vai mudar. Ou seja, a concentração vai diminuir, já que eu vou adicionar um maior volume de solvente. E a concentração é dependente do volume da solução. Então, se aqui se eu aumentar o volume, a concentração vai diminuir. Se eu manter a massa a mesma, né? A massa de soluto, e aumentar o volume de solvente, a nossa concentração vai diminuir, porque eles são inversamente proporcionais. Então, para descobrir a concentração final de uma solução que foi diluída, a gente vai ter uma expressão em que a concentração inicial da solução vezes o seu volume vai ser igual à concentração final vezes o volume final. De modo que os volumes iniciais e finais devem estar nas mesmas unidades e as concentrações iniciais e finais vão estar nas mesmas unidades de grandeza também. Então, vamos realizar uma diluição aqui da nossa solução inicial. Então, se a gente adicionar 400 ml à nossa solução de 200 ml com 5 gramas de sal, qual que seria a concentração em mol por litro da nossa solução final? O que a gente vai fazer? Vai primeiro descobrir a concentração de 200 ml com 5 gramas de sal em mol por litro, igual a gente fez lá antes. Eu trouxe aqui a regra de 3 novamente, é só repetido. 1 mol são 58,5 gramas, x mol são 5 gramas, e aqui eu descobri que eu tinha 0,085 mol em 200 ml.
Então, eu realizei a segunda regra de 3, em que eu tinha 0,085 mol em 200 ml, e eu não sabia quanto eu tinha em 1 litro, 1000 ml. E aí eu descobri que a concentração era de 0,425 mol por litro. E no início, eu tinha, então, essa concentração e o volume de 200 ml. E qual que vai ser o volume final? Vai ser o volume inicial mais o volume que foi adicionado, que foi 400 ml. Então, o volume final da solução é 600 ml. E eu quero descobrir a concentração. Então, substituindo na nossa lei de diluição, eu tenho a concentração inicial em mol por litro, o volume inicial de 200 ml, o volume final de 600 ml, que é 400 mais 200. No entanto, eu não sei a minha concentração, que é o que eu quero descobrir. Se aqui está em mol por litro, o resultado que eu vou ter também vai ser em mol por litro. Se eu tivesse realizado esse cálculo aqui para colocar uma concentração em gramas por litro, aqui também eu obteria uma concentração final em gramas por litro. Então, 0,425 vezes 200 dá 85, 600C. Então, 85 dividido por 600, a gente tem uma concentração final de 0,142 mol por litro. A gente pode ver que diminuiu bastante aqui, da ordem de mais ou menos 3 vezes a concentração da nossa solução inicial em relação à nossa solução final. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre as soluções hoje. Espero que vocês estudem bastante sobre o assunto. Muitas vezes é um pouco confuso expressar essas grandezas na forma de concentração, mas eu sugiro que vocês façam a lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Para fixarem qualquer coisa é só me chamar. Bons estudos!